Meus irmãos, eu confesso aos irmãos, eu não sei se aquele relógio está certo, ele está certo, irmãos. Como é que a gente viveu tanta coisa já nessa manhã e ainda são 10 horas e 3 minutos, irmãos? É só o Senhor mesmo, né? O que as mães têm a ver com isso? Justamente no Dia das Mães. Que bênção, né? Uau! Uau! Queridos irmãos, estamos então juntos em Cristo, fortalecemos nossa família. Amém? Nosso Deus, irmãos amados, juntos em Cristo fortalecemos nossa família. Amém? Amém. É nele, né, irmãos? Ontem estávamos reunidos aqui com os homens da nossa igreja, né, o Ministério da Hombridade estava aqui falando sobre um homem segundo o coração de Deus. O irmão Rodrigo aqui deu para a palavra aqui, né, um novo pregador da igreja, o irmão Maico. Eu falando isso, ele já tem 7 tipos de medo. O irmão Maico nos conduziu ontem aqui no estudo. E, meus irmãos, é um livro que a gente está seguindo com os homens, né? O irmão Rodrigo ontem já deu toda a linha, né, do que vão acontecer, os futebol, os churrascos, as trilhas e os nossos encontros. E que tempo precioso, irmãos, né? Que tempo precioso com os homens aqui, ouvindo, né, sobre as alianças com as esposas, né? E que coisa preciosa. E o que nós vamos falar hoje aqui, de certa forma, também tem vinculação com isso. Mas, por que eu evoquei isso? Que em um momento da nossa fala, a gente chegou à seguinte conclusão. Olha, quem montou esse negócio aí de casamento, né, de juntar duas pessoas de famílias diferentes, temperamentos diferentes, costumes diferentes, colocar eles para morar numa mesma casa, e ainda esse negócio dá certo, irmãos do céu, é só Deus na causa, ou não é? Só o Senhor, irmãos, não tem como. Se não fecha um triângulo aqui onde Deus sustenta os dois outros lados, o caminho é distanciamento, certo? Então, é o Senhor. É Ele quem vai ser esse agente para que nós estejamos unidos enquanto casal, para que aí sim, mediante a família, esses filhos notem essa unidade com Deus e também desenvolvam o seu amor pelo Senhor, pelas coisas do Senhor. Então, é assim, né? Então, o Senhor realmente tem que ser este, né, que sustenta a família. E o tema desta mensagem da manhã, que, como os irmãos sabem, né, tem uma mensagem do período da manhã, e a outra mensagem complementar dentro do propósito de fortalecer a família à noite. Então, não é a mesma. Recomendo fortemente a você, então, que se estiver presente no de manhã, assista online à noite, e se você estiver presente à noite, assista online o do período da manhã, porque vai ser complementar, né? Essas 8 mensagens, né? Acho que é 8, né? Não dá 5 finais de semana, 8 mensagens. Vamos lá, então. A família unida, né, ela permanece unida. É o que o nosso texto nos traz hoje. E essa unidade, ela vem de onde, né? Do Senhor. E o texto sagrado vai nos recomendar aqui qual é esse pano de fundo que vai regar essa família que louva unida e permanece unida. Desculpa, eu pulei o louva, né? Família que louva unida e permanece unida. O que vai reger tudo isso? Olha o texto sagrado, o que nos diz, né? Efésios 5, 19. Ok? É o mesmo texto que está ali também, está pequenininho, né? Mas diz assim: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai santo e justo, obrigado pela leitura da Tua palavra, que é um pequeno verso, mas que traz verdades tão profundas ao nosso coração. Que, em nome de Jesus, ela promova atitudes nossas em direção, Pai, à obediência, da necessidade de expressar adoração ao Senhor, individualmente e também nas nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando de coração com música. A música é algo que nasceu no Senhor. E dizem, né, alguns, que o inimigo deturpou.
mas a música, ela tem um poder. Quantas vezes, né, comentamos com as pessoas sobre a mensagem, elas já não lembram mais. Mas uma determinada canção, ela passa a semana cantarolando, né, porque ela vem a uma verdade bíblica, espera que seja, muitas não são, né, a música é bonita, mas não tem uma mensagem bíblica ali no centro, né? E canta-se, decora-se e tem uma teologia ruim, né? A biblicidade é fraca e acaba nos prejudicando, né? Mas, quando a teologia é boa, ela vem com esta embalagem linda que é a canção e que nos faz fixar melhor, né, os conceitos da palavra de Deus e até mesmo obedecer, né? Até mesmo obedecer. Estava indo pro seminário uma ocasião e eu lembro que eu precisava entregar um trabalho e eu estava sem tempo, né? Estava sem tempo para entregar. E eu já tinha decidido, irmãos, já fazer ali aquele negócio. No tempo a internet estava no começo, tudo era muito difícil, né? Ainda era o disquete, irmãos, misericórdia, né? Aquilo que você chegava no final de semestre, você falava, pronto, está salvo o meu trabalho lá, né? Não estava nada, o disquete deu problema, ficou em cima da caixa de som, desmagnetizou, era terrível, né? E aí eu lembro que eu falei assim, eu vou achar esse resumo na internet e vou entregar lá, né? Confessando o pecado aqui aos irmãos, né? E aí eu estava indo, e eu gosto muito, alguns irmãos sabem, eu gosto muito de uma banda que foi uma banda que evangelizou o país lá na década de 70, 80, e trabalha até hoje, né, nas igrejas, agora mais na área da adoração mesmo, Vencedores por Cristo, né? Tem muitos compositores hoje que estão espalhados, são pastores, e que fizeram parte desses grupos. Eram vários grupos que, desde a década de 70, eles iam mudando, né? E era um grupo evangelístico mesmo, que viajou o Brasil, aqui um trabalho de avivamento mesmo, evangelístico. E eu lembro que eu estava escutando, e Vencedores por Cristo é muito Bíblia, eles são muito preocupados com a mensagem bíblica. Então, se você ouvir Vencedores, você terá boa teologia, sempre. Tá? Então, vá lá, vale a pena encarar aquele ritmozinho um pouquinho mais antigo, né, lá da década de 70, 80, para ter um conteúdo que vai agregar no teu coração. E tem uma nova safra hoje em dia que segue nessa mesma linha, né? Beba dessas fontes, eu creio que vai edificar o seu coração. E eu estava indo, né, para o seminário lá, já com tudo certo, né? E o meu constrangimento real aconteceu enquanto eu ouvia uma canção dos Vencedores por Cristo, dizendo assim, as palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer, com certeza fala bem melhor o mudo, se a sua atitude manifesta o que crê. Pois é, a atitude manifesta o que crê, né? E eu acho que eu vou ouvir um louvor mais pentecostal, porque aqui não está funcionando essa letra, não está me ajudando, né? Não está me favorecendo, né? Aí eu vou lá mais para o lado da vitória, né? Que é a vitória, não sei o quê, tal, tem sabor de mel, aquelas coisas que você já conhece. Também, então, enquanto lia essa lição, esse sermão, né, que ele veio como proposta para ministrar à igreja, eu vim decidido a falar isso a você. Também cuidado com o que você ouve, mesmo sendo canções compostas por cantores cristãos evangélicos. Tem algumas vezes que canções que nem são de homens e mulheres de Deus têm uma melhor proposta para a sua vida que algumas músicas compostas por crentes, porque a teologia deles é ruim, como esta que eu brinquei agora, que fez história do sabor de mel, né? Minha vitória tem sabor de mel, né? Ou seja, aquelas pessoas que antes me viam ali na sarjeta, mas que não me ajudavam, agora eu estou brilhando no Senhor, agora elas estão me vendo no palco. Olha a proposta da música, irmãos. Cristianismo zero, né? Aí, uma ocasião, eu vi uma tradução de uma canção americana aí, muito famosa, né? De um grupo também muito badalado já há alguns anos. E eu lembro que a proposta dele é essa também, ele falando que ele sofria bullying na escola, tal, e tudo mais, que tudo era difícil para ele, mas que agora ele tem a banda, ele faz sucesso, e agora aqueles que o viam estão vendo ele, né, fazendo sucesso. Eu falei, meu Deus, sabor de mel via rock, né, na versão roqueira, né? Então tem que tomar cuidado com o que você ouve também, né, se há biblicidade de fato naquelas canções. A Eli estava ouvindo algumas rádios num período, e
e colocou, e era uma rádio que tinha essas canções mais que evocavam a vitória, tal, tudo mais. Assim, falou, amor do céu, é impossível ver esse negócio, não dá, né? E ela parou de ouvir porque era muito nocivo. É vitória, é vencer, não sei, e tudo mais, né? Eu lembro que quando eu estava lá no Monte Castelo, eu ouvi pela primeira vez uma cantora, talvez vocês lembrem o nome, me fugiu agora aqui, que ela diz, meu Deus, né, tudo está tão difícil para mim, e é uma letra onde ela está lamentando a situação que ela está passando, se eu chorar, né, tal, e colocando isso diante do Senhor. E eu falei, meu Deus, ela é uma cantora de linha mais pentecostal, mas ela é alguém que fala nas canções sobre os seus lamentos. Falei, até que, enfim, um crente humano que está demonstrando a sua fragilidade diante do Senhor, nos dando condições, né, de crescer também. Não apenas na vitória, no sabor de mel, mas também nessas horas difíceis de deserto, onde só nos resta o cuidado e a graça de Deus. E é um lar onde a adoração a Deus, o louvor saudável, ele ministra na nossa vida, irmãos. E é isso que ele quer nos propor aqui hoje, né? Então, aqui o texto falou entre si, né? Lá, o texto fala para a gente, né? Então, aqui está presente uns aos outros também, né? Traz essa ideia dessa unidade dentro da família. Então, Paulo está exortando os crentes lá no início a obedecer ao Senhor, a serem cheios do Espírito Santo, mas também que isso seja vivido como? Né? Com salmos, louvores a Deus. Estávamos ali, agora de manhã estava ali com alguns irmãos ministrando a palavra do Senhor, né? E ali, enquanto conversávamos, relembrando o texto de Mateus 6, da oração do Pai Nosso, né? Está presente lá a expressão de adoração e louvor ao Senhor também, né? Então, Paulo encoraja a cada um de nós a expressar adoração a Deus, louvar o Senhor com canções também, com orações, com salmos, né? Com saltérios, né? Com salmos, salmodiando, né? Você pode ler, você pode, se você tem alguma habilidade nessa direção, cantar os salmos também. Numa vigília que fizemos lá no Monte Castelo, uma irmã começou a colocar melodia no salmo enquanto lia. Foi uma experiência tão interessante, e pelo jeito era assim que os judeus faziam, né? Também. Quando Cristo está saindo lá para o seu sacrifício, o texto diz que ele cantou um hino, provavelmente ele recitou um salmo, cantou um salmo junto com os discípulos ali. Então nós somos desafiados aqui a expressar adoração a Deus, né? Então Paulo orienta os cristãos, a igreja primitiva, a usar música nos seus cultos. Historiadores dizem que na igreja primitiva não havia instrumento. Pelo contexto da perseguição em si, então os louvores tinham que ser baixinho, escondidos, então não tinham instrumentos musicais. Já lá no Antigo Testamento nós vemos. Eu acho que a gente ficaria até assustado, né, com a banda de Davi aqui com a gente, né? Porque, irmãos, eram elementos percursivos demais, assim, né? Então, falando, nossa, né? Talvez se dissesse, convenha, né? Nossa, Deus, convenha aos crentes, né? Tais coisas, né? Mas eram elementos percursivos mesmo, que eram usados, além de instrumentos de corda, de sopro e tudo mais, né? E nós temos que trazer isso para o nosso ambiente familiar, irmãos. Nós precisamos cultivar um ambiente de louvor na nossa casa. Através das canções, sim, e também através da nossa forma de se expressar. Já houve muitas famílias, muitos testemunhos. Um irmão aqui da igreja, o Júnior, que foi contrabaixista aqui, ele contava um testemunho desse de uma determinada tia, que era obreira, eu vou falar aqui, na Deus é Amor, né? E lá, quando você está redondinho com Deus, né, as senhoras servem uma espécie de diaconia, aí ela ganha um jalequinho rosa, né, que está tudo com os pecados confessados, tudo certinho, pode usar o jalequinho. E aí as outras irmãs vêm com um certo prestígio, então, poder estar participando daquele ministério. E aí, assim, irmãos, essas casas, era lá, o disco do Davi Miranda rolando, louvores, diretão. Mas essa tia mesmo, por exemplo,
tinha lá, morava junto uma sobrinha ou uma neta, eu não me recordo, mas era alguém que ela ajudava a criar. E a menina era virada a breca, difícil. E aí volta e meia testava o limite dela. E o domingo estava chegando, a hora dela ir lá, colocar o jalequinho e servir. Aí chegava lá, a menina aprontava, ela, sua demônia velha, olha, você me fez pecar, eu já não vou poder colocar o jalequinho. E aquele ambiente onde a menina foi adquirindo, sem dúvida nenhuma, asco pela fé cristã. Adianta, irmãos, tocar disco de louvores na minha casa, né? Tá cantando hinos, que diante do momento do conflito saem palavras terríveis dos nossos lábios, amaldiçoando os nossos filhos, né? Profetizando desgraça, você vai cair daí, né? Nós vamos agindo com falta de sabedoria dentro do nosso lar, mas aí parece que a gente acha que pelo fato de ter um louvor rolando lá, está tudo certo. Não, as coisas precisam combinar. Precisa ter coerência, né, naquilo. Não adianta também, né, os louvores altos lá, e o vizinho de repente está lá, e, vamos fazer um muro aqui, vizinho? Vamos. Tá bom. Vamos rachar aí? Vamos ver, tal. Tá bom. Você reboca do teu lado, você se vira aí. Não, mas a ideia do muro foi sua. Para mim, tudo bem, o meu terreno é mais baixo, eu não precisaria de muro, quem precisa é você. Não, mas arruma encrenca. Falou, estou vendo que tipo de crente você é mesmo, hein, cara? Né? Chegam pessoas para pedir coisas diante da nossa casa, e não digo alguns momentos, né, que a gente está ocupado, ou realmente não tem, ou já está estressado, mas nunca um filho ver um ato generoso, amoroso, orando, quem sabe, por um desses moradores de rua. O que adianta tocar canções dentro dessa casa? Você está entendendo? Em nome de Jesus. Irmãos, ele nos traz esta importância de expressarmos adoração dentro da nossa casa. E eu quero dizer a você que esta vida que adora precisa também caminhar da mesma forma nas suas atitudes em relação à família dentro da sua casa. Porque uma família que está envolvida com o Senhor, ela louva sim, adora o Senhor, mas também não faz isso apenas nos momentos bons, quando tudo está certo, quando os filhos estão indo bem na escola, mas também nos momentos difíceis, também expressa adoração, também canta ao Senhor, também fala entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus. Uma família aqui da igreja, eu lembro que a irmã testemunhou, e chegando lá, falou, chama o seu irmão lá para o culto, né? Sabe como é que era o conflito? Que tenho eu com as coisas do meu irmão, né? Falando como Caim falou a respeito de Abel. Ela falou, algumas vezes na nossa casa, chegavam momentos de a gente pesquisar textos para fazer uma brincadeira na hora de responder um ao outro, usando os textos da palavra de Deus. E isso, esta graça fez com que nós hoje usemos muitos textos da palavra de Deus em outras situações da nossa vida. Eles decidiram, né, agir dessa forma. E isso transformou até os conflitos que acabavam virando graça, né? A irmã Nilza, que é uma dessas irmãs, contou que estava retornando para casa uma ocasião, né? E estava tocando numa casa, né? Uma canção antiga, terrível, né, para nós como cristãos, né, dizendo assim, não mexe comigo que eu boto teu nome lá no meu terreiro. Ela ficou escandalizada com aquilo, né, chegou para o pastor Ivani e falou assim, Ivani do céu, estava vindo aqui, que coisa horrível. Já ouviu essa música? Qual? Uma? Não mexe comigo que eu boto o nome do teu terreiro. Estava ouvindo ali, falou, não, eu conheço aquela. Foi na cruz, onde um dia eu via. Sem graça. Você está entendendo? Os cenários vão mudando, né? Essas duas pessoas, hoje pastor da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa, e ela é uma irmã que abençoa essa igreja aqui demais, ao lado do pastor Amós, e hoje é canal de bênção ali na igreja do pastor Juliano e Água Viva. Porque isso foi ministrado lá dentro da casa, irmãos. É lá que as nossas verdades de fato se revelam e que se transbordam, se derramam aqui na igreja do Senhor. E por isso nós precisamos ser adoradores do Senhor genuinamente. Aqueles que o texto da palavra de Deus nos diz, né? É o texto de João, que o Senhor procura. Quem são esses que adoram, hein? Vamos lá, como é que está a IBD aqui? Como? Espírito, né?
e em verdade. Amém. Em espírito e em verdade. Ou seja, lá dentro do nosso coração, uma oração espiritual daquele que o Espírito convidou Jesus para reinar na sua vida, e o nosso espírito testificou com o nosso espírito, e nós nascemos em Cristo, somos uma nova criatura. E em verdade, é este, né? Ó Deus, né? Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor. Vai ter mutirão aqui na igreja, não posso. Tô com a pia cheia de louça, né? Aí não combinou, né? Usa, Senhor, todo meu ser para o teu louvor. A demanda vem, falou, Senhor, pois é, então eis-me aqui. Não dá para ser como aquele que estava para entregar ao Senhor uma determinada ovelhinha. Nasceram 2 ovelhas muito lindas. E ele precisava até das 2. Mas ele disse, Deus tem sido tão bom comigo, mulher. Eu vou fazer o seguinte, você concorda? Eu vou dar uma das ovelhas à igreja. Vou desmamar, criar bonitinho, vou dar uma das ovelhas à igreja, a igreja vê lá o que faz, se usa em uma determinada Páscoa, alguma coisa assim, faz lá, porque que vai ficar grande, porque a cruz é boa. Ela falou, amor, eu sou favorável sim. E ele pegou e separou aquela ovelhinha ali para o Senhor. Mas tá, qual que é do Senhor? Já vão marcar, as 2 são branquinhas, lindas. Ele falou, não, mas aqui fica melhor, mais bonita. Deus merece melhor. Eu falei, então tá bom. Ela, né, ficou esperando. E, meus irmãos, deu um enchente lá, transbordou um rio e acabou pegando ali o curral. E ele foi correndo salvar, né, galinha, gado, tudo, as ovelhas. E haviam essas 2 que haviam nascido, né, já estavam maiores. E ele chegou e conseguiu resgatar apenas uma das 2. E aí ele falou assim, mulher, que tragédia. O que houve? Morreu uma das ovelhinhas. Falei, meu Deus, qual? A do Senhor. Era, mas o amor você não marcou qual que era do Senhor, mas eu sempre achei que era aquela. E a aplicação se é para matar alguma coisa, vamos matar a ovelhinha do Senhor, nunca a nossa, né? Então, irmãos, o nosso coração, que adora o Senhor, muitas vezes precisa sacrificar, sim, aquilo que tem a ver com o nosso prazer, com o nosso desejo, para ver as coisas de Deus sendo geradas na nossa casa. Maratonar uma série, né, dentro da nossa casa é tão massa, né? Faz uma pipoca lá. Então, se for a pipoca da Evelyn, então, 2 séries que a gente maratona, né? Isso ainda mesclada com aquela que a Stephanie faz, pelo amor de Deus. Irmãos, é tão gostoso, né? Mas falar assim, olha, Pati, fale lá para a Lari que eu estou disponível para ministrar estudos bíblicos. Eu tenho uma folga na quinta. É o dia que eu maratono. Não, é a ovelhinha do Senhor. Vamos lá. É o meu melhor. Senhor, quinta-feira eu quero colocar à disposição do Senhor. E eu entro no acordo com a minha família, né? Então é o seguinte, olha, quinta-feira, um primeiro momento é nosso, vamos tomar um café, orar juntos, e depois eu assumi um compromisso. Então, se aparecer algum estudo bíblico na quinta, é comigo. São expressões de adoração que podemos fazer na parte prática, né? Então eu canto, louvo, mas também expresso adoração através das minhas atitudes, né? E Deus é exaltado e nós nos alegramos, irmãos. Nós nos alegramos com isso, porque a nossa vida encontra o real sentido. Então assim tem uma canção de um outro monstro aí da composição que ele diz assim, fugiu alguma coisa Borges, o nome dele. Ele diz assim, né, no momento relacional. Ele está falando de uma coisa gostosa, que é tomar um café com quem a gente ama, com irmãos, amigos. Ele diz assim, a gente para ganhar tem que perder. Eu falei, o que tem a ver, né? Eu fui ler a letra várias vezes. Não tem muito sentido com o que ele está falando no início, mas depois eu entendi. Você tem que deixar coisas importantes para abrir mão, para tomar um café com alguém, né? A gente, para ganhar na comunhão, tem que perder, às vezes, algumas coisas que a gente acha que são importantes. Mas que aquele momento do café nos ajudou a nos aliviar e ouvir o outro de tantas coisas que a gente ganhou, achando que pode ter perdido, né? É preciso essa aplicação. Nossas casas precisam estar então cheias de louvor ao Senhor, de exaltação ao Senhor. Maria louvou ao Senhor, Zacarias expressou com seus lábios a adoração, Simeão expressou a adoração ao Senhor.
Paulo e Silas, nosso Senhor Jesus expressou, os seus discípulos expressaram louvor ao Senhor. Então, meus irmãos, há uma bagagem toda que nos mostra a importância de expressar louvor e adoração ao nosso Deus. Todo coração cheio do Espírito Santo expressa adoração a Deus. Não há como. Se eu tenho essa dificuldade, pode ter certeza, ore ao Senhor. Talvez você não seja afinado, talvez você não tenha um talento para música, mas expressar adoração ao Senhor, dizer palavras elogiosas a Ele, são o resultado de um coração consagrado a Deus. Minha falecida sogra, ela era uma intercessora, assim, quando eu a conheci. E ela estava na pia, eu não era crente nos primeiros momentos que a conheci, então para mim era muito estranho, né? Ela estava lá lavando a louça, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Ela falava alto assim, né? Eu achava que ela não estava batendo muito bem das ideias, né? Agora sou eu que estou no carro, que quem olha do vidro às vezes ali, né, tal, você pensa, esse não está passando muito bem, né, esse rapaz aí com essa, né, e já vi alguns também, é muito legal. Olhar alguns, aqui é crente esse cara ali, né? Dá para ver pelo jeitão e a maneira que ele está cantando dentro do carro, né? Às vezes, para no sinal, você vê, olha discretamente, para não constranger a pessoa também. Expressões de adoração ao nosso Deus. Quantas vezes ver pessoas assim estimula a nossa fé, e depois que nós entendemos, até o desejo era fazer algo igual. E comecei a fazer mesmo, enquanto lavava a louça, algumas vezes da casa, repetia aquilo que ameaçou: Senhor, tu és maravilhoso, lembrando ali da postura da minha sogra em adoração ao nosso Deus. Meus irmãos, ele traz um ponto aqui, a gente está aqui caminhando, ele diz assim, né? É pecado ouvir músicas seculares, populares, que não sejam cristãs, nos lares evangélicos? Eu achei muito pertinente esse ponto aqui. Semana passada ele nos deu algumas dicas, né, sobre receber, né, sobre ser bons anfitriões, e algumas coisas até para alguém que vai pernoitar na nossa casa. Ele trouxe algumas dicas preciosas que eu até sabia por alto, mas ele trouxe uns níveis de detalhamentos que eu achei muito legal. E eu gostei da coerência dele também no que ele vai dizer aqui agora sobre as canções. Nossos filhos, filhas, né, estão envolvidos, né, num cenário, nas suas escolas, faculdade, com suas amizades que não são cristãs, e a gente quer que os nossos filhos tenham amigos não cristãos para abençoá-los, incentivá-los a conhecer o Evangelho, mas eles estão nesse mundo com essa influência. Então, tem que ter uma régua aqui para que a gente consiga agir e não torne os nossos filhos também pessoas que não sabem viver nesse mundo. Que daí, irmãos, quando bater ali os 17, 18 anos, que eles estiverem já prestes a ir lá para a faculdade, né? O que vai acontecer? Os nossos filhos vão chegar lá, eles vão ficar vislumbrados com a Babilônia. Então eles precisam aprender desde já. Sabia que o nível de abandono do Evangelho, os índices são alarmantes. Alarmantes do número de filhos que desvia lá na faculdade, que agora não está muito sob os domínios dos pais, alguns já estão trabalhando, agora ele consegue escolher. E lá ele ouve, né, aquelas visões daqueles professores que gostam de satirizar a fé, e aí ele não tem base para se sustentar, porque a gente achou que colocá-lo numa redoma ia funcionar. Então precisa ministrar, falar dos perigos do mundo, mas ao mesmo tempo apresentar e explicar. E procurar ver o que é nocivo, o que não é, e usar o conselho de Paulo, procurar orientar os nossos filhos a reter o que é bom, os auxiliando, porque eles ainda não têm a maturidade suficiente para isso, né? Mas os índices são alarmantes, irmãos, por conta disso. Um educador cristão, uma educadora cristã, eu ouvi falando, ela disse assim, olha só que absurdo, 17 anos ao seu lado e 3 meses de faculdade derruba o seu filho. Não está alguma coisa errada na maneira que nós estamos fazendo isso em casa? 3 meses contra, vamos lá, consciente mesmo, aí 10 anos sob a sua educação. 3 meses derrubaram. É chocante, né? Nós precisamos estar atentos. Então, ministre a vida do filho, apresentando, de fato, qual é a nocividade daquilo. E você sabe explicar. Basta aplicar o tempo, né, para que isso aconteça. As músicas
não cristãs, então, olha as dicas que ele dá. As músicas não cristãs não devem ser ouvidas em lares evangélicos quando elas adoram divindades, né? Viu lá algum termo que você nota que expressa adoração a alguma divindade, por mais lindinha que seja? Não, irmãos, né? Aqui na igreja, eu lembro, o pastor Amós citou um exemplo, né? Era tocada nas rádios, muitos cristãos cantarolavam. Estou indo agora para um lugar todinho meu. Né? Que era uma rede preguiçosa para deitar. Olha que bacaninha, as coisas, né, cotidianas e simplistas do interior. Né? Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus. Epa, parada essa. Está entendendo? Elementos de adoração, que nós vamos dando legalidade a Satanás. Tem que cuidar. Músicas não cristãs não devem ser ouvidas em lares evangélicos quando apelam para a sensualidade e tratam a mulher como objeto. Linha aí hoje de muitos raps e funk. Rap normalmente tem vinculação com a favela e normalmente eles têm um problema sério com polícia, então a crítica normalmente é a polícia, os funks, a grande maioria deles, a evocação é da sensualidade mesmo. Precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Porque o próprio ritmo em si evoca. Músicas não cristãs não devem ser ouvidas em lares evangélicos quando advogam causas incompatíveis com princípios cristãos, como, por exemplo, defesa da maconha ou do aborto. Quantos meninos, né? Uma ocasião até o Vini tinha um amigo que, né, gostava muito do Charlie Brown, né? E aí tem a galera de hoje em dia que gosta desse pessoal das antigas, usam frases, né, que eles disseram no passado. Não, porque o Charlie Brown falou isso, falou aquilo, tal, e o cara, umas frases de efeito bacana. Eu falei, cara, o que esse cara fez da vida dele? Ele se matou, cara. Olha o cara que você está usando como referência de princípios para você. O cara se matou, ele não deu conta da própria vida, da bagunça, né, que estava a própria vida dele. Você acha que esse cara tem alguma coisa para agregar? Uma coisa meio romântica, né, com o anarquismo. Para com isso, né? Isso é ministrar, né, ao coração. E aí, quando nós vemos os dias de hoje ainda estão intensificando. Eu não costumo dizer que estejam piores, né? Eu não creio. Eu creio que só melhorou a divulgação. As redes só explicitaram mais. Mas, irmãos, vai dar uma olhadinha lá, programas da década de 80. Você vai se surpreender e se escandalizar. Inclusive com o programa mais famoso infantil na época, que era o programa da Xuxa. Terrível, irmãos. Não sei como é que nós estamos aqui ainda. Terrível, terrível. Hoje, na emissora aberta, não existe nada tão grave, não deixam. De tão sério que era naquele tempo. As roupas, os temas, as piadas, as graças, todas elas sem o menor filtro. Né? Hoje isso está no YouTube, né? No TikTok, no Instagram. A rede de TV mesmo aberta, lá não. Lá não passa isso. Né? Não existe uma censura velada, mas não deixa. Naquele tempo não tinha filtro. Terrível, inclusive em relação à homossexualidade, o preconceito racial, né? A sátira ao pobre, dentre outras coisas. Então, queridos irmãos, quando é algo que está contrário aos valores cristãos, também não. Músicas cristãs não devem ser ouvidas em lares cristãos que as músicas cristãs não devem ser mais ouvidas nos lares cristãos do que músicas que fortaleçam a fé e adorem ao Senhor. Tem por hábito ouvir alguma canção que você sabe que passam nesses crivos aqui? Ainda assim, é preferível que você tenha na sua casa a intensidade de canções que exaltem ao Senhor, sendo maior que as outras. Uma irmã me perguntou aqui, pastor, ele esclareceu aqui, mas é pecado, não é pecado? Enfim, eu expliquei a mesma coisa que ele disse aqui, a minha visão é similar. Mas eu disse uma coisa para a irmã também, que é um norteador para a minha vida. Falei, em que direção você quer ir? Ela, como assim? Falei, quem você quer ser? Eu quero ser uma boa profissional que testemunha Cristo com a minha vida. Ela estava à frente de um grupo aqui da igreja, que deu um bom testemunho no grupo que eu estou liderando e tudo mais. Falei, bom, se você quer essas coisas, é bom que você supra tudo no seu coração e na sua mente em direção ao seu propósito. Então, olhando assim,
eu vou dizer a você que você precisa de canções com boa teologia e que expressem adoração ao Senhor. Não vai caber muito espaço para as outras coisas, se essa é a sua intenção. Qual é a intenção nossa na nossa casa? É que o nosso lar expresse adoração ao Senhor. Então, é preciso que o nosso lar seja regado, né? Por canções de adoração a Deus, por leituras da palavra, por esse tempo que está sendo desafiado nesse mês, o tempo em família, devocional, que fez a diferença na vida dos maiores homens da história da igreja. Todos eles falam do culto doméstico em suas casas, nasceu lá, irmãos, e reverberou pelo mundo. E o grande desafio para a nossa vida é isso, né? É expressar louvor ao nosso Deus. Então, que a música seja um memorial na sua casa, em adoração ao Senhor. Que os nossos filhos aprendam estes valores na nossa casa, conosco, através dos nossos lábios, que expressam adoração, e através das nossas atitudes também, em nome de Jesus. Que essa lembrança venha ao coração deles, né? Como alguns falam, a mãe amava esse hino. Nossa irmã Maria Reis, quando faleceu em seu velório, aqui as filhas choravam, né, quando louvávamos ao Senhor com alguns dos hinos que ela amava, e elas choravam, lembrando, né, o quanto a mãe recitava esses hinos. E essa senhora deu um bom testemunho de Cristo, né, a filhos, netos, por conta da sua obediência ao Senhor e a sua adoração a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Sejamos essas testemunhas também, em nome de Jesus. Quero orar com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Isso é possível? Sim. Cada membro da família que já tem Jesus como Salvador deve procurar viver uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Esse deve ser o desafio na minha casa. Para mim, para Eli, para Amanda, para o André. Esse deve ser o desafio de cada um dos irmãos. Ao notar que a sua casa não tem sido esse altar em louvor a Deus, ser o chato da vez, sendo profeta e dizendo, olha, está demais, isso precisa mudar, Deus precisa ser exaltado aqui nesse lar. Afinal de contas, foi Ele quem nos deu essa família, foi Ele que nos deu tudo que temos, Ele precisa. Aliás, Ele não precisa, Ele deve ser adorado. Você tem tido esse tempo em sua casa? Assim, uma vida plena do Espírito Santo é gerada. E adora mais e mais, e transborda a adoração a Deus. Quando cada família procurar esse enchimento do Espírito Santo de Deus em suas vidas, esse ambiente de adoração ele estará presente e impactará para o louvor e a glória do Senhor. Como é que está o culto doméstico lá na sua casa? Você tem esse tempinho? Cônjuge, esposo, esposa, você tem o tempinho de vocês para orarem juntos? Como foi dito aqui, nem que seja rapidamente. Cada um volta para os seus afazeres, mas ter esse tempo para dar as mãos ou se abraçar e orar juntos. Você tem deixado na sua casa, suavemente assim, não para incomodar os vizinhos, não. Eu quero que eles saibam que eu sou o que. Não, suave, mas que fique regando o seu dia. Você tem isso lá? Então, em nome de Jesus, dá para melhorar, né? Vamos consagrar ao Senhor isso, em nome de Jesus. Quem sabe você está aí, com a mãe, o esposo, esposa, filho, filha. Ou você está assumindo esse compromisso com o Senhor, tendo a consciência de que isto é importante para a tua vida e Deus é digno de receber. Então aperta a mão aí do seu cônjuge, do seu familiar, abraça ele aí. Está vivendo isso já em casa? Fala assim, Senhor, obrigado. É isso aí, chega pertinho do outro. Obrigado, obrigado, Senhor. Nós temos procurado viver isso. Aleluia! Dá para melhorar? Ainda não tem? Mas quer instituir esse momento? Ser uma testemunha coerente que não mata a ovelha que é a do Senhor?
quero orar com você, em nome de Jesus. Eu quero me consagrar com você também. E você que já faz parte, já está agindo assim, também quero convidar a renovar esse voto, esse compromisso diante do Senhor. Porque vida cristã é assim, né? Nós precisamos renovar diante do Senhor, porque a carne sempre fica testando os nossos limites, mas nós renovamos a aliança e caminhamos como vencedores, em nome de Jesus. Vamos nos prostrar diante do Senhor, em expressão de adoração a Ele. Você que está se consagrando ao Senhor, dobra o teu joelho. Você que está renovando essa aliança, que já está vivendo isso na tua casa, já tem essa rotina, dobra o joelho aí ao lado do seu ente querido, em nome de Jesus. E nós vamos orar ao Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, famílias estão aqui, prostradas diante do Senhor, e isso tem íntima relação com o que a palavra do Senhor ministrou ao nosso coração. Expressar adoração ao Senhor através de canções, e aqui nós estamos com os joelhos dobrados. O que significa, ó Deus, a palavra adoração no seu original, prostrar-se. E assim estamos adorando ao Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos te louvar, te bendizer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe a tua igreja aqui, neste lugar, as famílias aqui. Que as famílias daqui sejam como as famílias que o Senhor suscitou através de Abraão. Sejam famílias que abençoarão a terra, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê graça, disciplina, perseverança, para ter o nosso tempo doméstico em adoração ao Senhor, trazendo os nossos entes queridos, sendo cartas vivas do Senhor dentro do nosso lar. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Nós te amamos, dependemos do Senhor, e é por isso que nós estamos prostrados aqui, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por toda a expressão de culto vivida nessa manhã aqui. Te adoramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja. Amém. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, irmã, vamos participar agora então daquele cafezinho ali. Você que nos acompanha online, estamos encerrando então o nosso culto. Logo mais às 18 horas te aguardamos aqui para juntos expressarmos adoração ao Senhor. Mamães, que Deus os abençoe. Tenham um momento extremamente agradável aí com a sua família, em nome de Jesus. Vão em paz, que Deus abençoe a todos.